Olá, eu sou Leandro Freitas, esse é o curso Instrumentação e Controle de Processos e hoje vou passar uma visão geral desse curso de instrumentação. Esses são os objetivos de hoje e vou começar definindo instrumentação, o que é um instrumento, né? Então, é todo dispositivo usado para direto ou indiretamente medir ou controlar uma variável de processo, né? Então, um instrumento é aquele dispositivo que faz uma interface com o processo. O processo aqui a gente vai pensar no processo industrial, né? O instrumento ele atua no processo de modo a modificar alguma variável de processo, ou ele pode obter uma informação de alguma variável de processo fazendo uma medição. Então, a gente tem instrumentos utilizados para atuação e para medição, sempre com processos industriais. Para a gente entender um pouco melhor o que são processos industriais, vou colocar aqui um exemplo de uma coluna de destilação. A gente consegue identificar claramente numa planta industrial, né? São essas torres aí, muito comum em refinarias de petróleo, né? E ela é utilizada para separar diferentes componentes que têm pontos de ebulição distintos, né? Por exemplo, vamos pensar nesse diagrama simplificado aqui do lado direito, né, em azul. Pode ser um processo para separar, por exemplo, água e álcool, né? A gente sabe que o álcool ele é mais volátil que a água, tem uma temperatura de ebulição menor, né? Então, se a gente colocar a mistura de água e álcool aqui dentro desse vaso, né? E fazer com que ali dentro a temperatura seja uma temperatura específica entre o ponto de ebulição da água e do álcool, né? E claro, controlando a pressão também, porque a temperatura de ebulição também vai depender da pressão, a gente consegue ter álcool no estado vapor, né, no estado gasoso, e a gente consegue ter água líquida, né? Então, é para isso que serve um equipamento para destilação, né? É, em refinarias de petróleo, eles fazem destilação fracionada, então é como se fosse vários equipamentos de destilação empilhados, né? Que aí você consegue separar materiais de diferentes densidades, diferentes pontos de ebulição, né? Mas no caso aqui específico, então a gente precisa controlar a temperatura aqui, né? Como que a gente controla a temperatura dentro de um recipiente? Ora, usando instrumentos, né? Então, para isso, eu preciso saber qual que é a temperatura aqui dentro, né? Para eu saber qual que é a temperatura, eu vou usar um transmissor de temperatura. No caso aqui, um indicador e controlador também de temperatura, né? Então, esse símbolo aqui a gente vai ver mais para frente no curso, mas ele indica uma medição de temperatura no vaso, né? Então, a gente precisa saber essa informação do processo. Então, a gente está usando um instrumento de medição, né? Aí pode ser um termopar ou algum equipamento similar para medir essa temperatura, né? É, e a gente precisa também atuar no processo, né? Nesse exemplo aqui, eu preciso fazer com que essa temperatura varie de modo até a temperatura que eu quero que eu consiga separar o álcool e a água. Para modificar, a gente vai utilizar também um instrumento. Nesse caso aqui está simbolizado, onde eu estou circulando aqui, isso aqui é uma válvula controladora, que ela vai controlar o fluxo de vapor que está entrando nesse outro trocador de calor, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente deixa entrar mais vapor quente, né? Esse fluido que recircula aqui, ele vai aumentar a temperatura, né? Então, manipulando uma válvula, esse instrumento, né? Essa válvula de controle, a gente consegue variar a temperatura nesse recipiente. Então, a gente tem a variável de processo, que é a temperatura nesse destilador. A gente tem um instrumento de medição, que obtém uma informação de temperatura do processo, né? E a gente tem um instrumento de atuação, que é a válvula que consegue manipular essa variável desse processo, né? Aqui tem outras malhas de controle, outros instrumentos que eu não vou entrar em detalhes, mas fica nesse exemplo aí como exemplo de processo
e o papel que os instrumentos têm nele, né? Um outro exemplo também é um forno industrial. Aqui você vê uma foto de um forno industrial, né? Ele tem uma chama, que ocorre aqui onde eu estou circulando, né? E essa chama, esse processo serve para a gente poder aquecer um fluido que passa por essa tubulação aqui, né? E para aquecer esse fluido, o que a gente faz? A gente abre ou fecha a válvula de gás, por exemplo, de entrada de gás para a chama, né? Se a gente abrir muito gás, essa chama aumenta e acaba aquecendo mais o forno, né? E então a válvula aqui nesse caso está sendo um instrumento de atuação. A gente manipula a temperatura do produto, né, através dessa válvula. E a gente tem também um instrumento de medição aqui, né, a gente tem um instrumento que mede a temperatura do material que está saindo do forno, né. Mais uma vez, a gente usa instrumentos para fazer essa medição. A gente vai entrar em mais detalhes desses diagramas de instrumentação em aulas posteriores, né? Bom, então aqui é para reforçar que instrumentos são usados não só em controle de processos industriais, mas em análises experimentais, que é utilizado em laboratórios. Tem várias outras aplicações de instrumento, desde área médica, hospitalar, até consultórios odontológicos e entre outros, né? Mas o nosso curso aqui vai focar mesmo na monitoração e controle de processos industriais, né? Então, para fazer um breve histórico desses processos industriais, há muito tempo atrás, a produção industrial era basicamente manual e que exigia o operador estar ali bem próximo do processo, né? Esse processo aqui isso aqui é um equipamento chamado alto-forno, né? Em que você coloca aqui por cima carvão e minério de ferro, basicamente, né? E sai aqui o ferro líquido embaixo, né? Esse forno é aquecido aqui dentro, né, através de ventaneiras, e é produzido o ferro líquido dessa forma, né? Note que isso antigamente era feito de forma manual, né? E gases de alto forno sabe-se que é altamente tóxico, né? Muitos acidentes e a gente não conseguia ter uma produtividade muito grande, né? Além do sério risco para o operador, né? Bom, com a Revolução Industrial, em 1734 foi inventada ou patenteada a válvula governadora de Watt, que na verdade nem foi o Watt que inventou, mas deixa isso para outra história, em que era feito o controle automático, mas era um controle automático não usando circuito eletrônico como a gente tem hoje, né, mas é controle automático usando equipamentos pneumáticos. Aqui a gente tem um exemplo de um equipamento pneumático que consegue fazer controle. Esse equipamento ele faz conta, processa informações todas de forma pneumática, ou seja, as informações são armazenadas na forma de pressão e vazão de um determinado fluido nesses dutos, né? Com isso, o operador ele não precisa controlar as variáveis de processo, manter a temperatura em determinado grau, isso é possível ser feito automaticamente, né? Mas o operador ainda ficava próximo do processo ali para monitorar e acompanhar, né? Aqui tem algumas fotos, né? Bom, e com o avanço, né, veio a telemetria, que é a capacidade de transportar medições à distância, né, tele à distância, metria de medição, né? Então a gente conseguia fazer operação longe do processo. Aí a gente tinha um operador ali com painéis de instrumentos, esses instrumentos estavam lá na planta, o operador já se distancia um pouco mais do processo para fazer esse monitoramento, mas ainda assim era uma operação um pouco mais limitada, né? Era alguns instrumentos só que o operador conseguia monitorar, né? E uma dificuldade em gerenciar ocorrências, né? Se acontece alguma falha, era difícil, uma falha generalizada, era difícil identificar de onde que vinha, onde começou, né? Então, aqui mais algumas fotos de painéis de instrumentos, né? Hoje em dia, com o advento da eletrônica, né? A gente tem, e computadores digitais também, né? A gente tem, é muito comum salas de operação de indústrias dessa forma aqui, né? Você tem os operadores de uma cabine com ar-condicionado, bem acondicionados,
operando uma fábrica inteira. E nessa telinha aqui que eu estou circulando, ali tem centenas, talvez milhares de instrumentos, né? A gente consegue, o operador ter uma informação, uma visão geral bem informativa da planta industrial. Aqui a gente tem um exemplo de um processo bem simples, né, em que nessa tela o operador consegue ver, por exemplo, se a bomba está funcionando ou não, se a válvula, através de um código de cor, né, se a válvula está aberta ou se está fechada. A gente consegue ver várias medições aqui numa tela só, né? Então, nessa tela aqui, que é bem simples, a gente já vê quase 10 instrumentos, né? Então, numa tela mais sofisticada, a gente consegue, o operador consegue gerenciar um número bem maior, né? Além disso, a gente tem possibilidade de fazer registros de medições, né? Registros históricos que pode ajudar a gerenciar falhas, saber da onde começou uma determinada falha, né? Além de saber produtividade, né? Quais eram as condições de operação quando eu tive recorde de produtividade na planta industrial e assim por diante, né? Bom, aqui mais algumas fotos, né, dos operadores, setor de logística, aciaria e até na área da medicina, né, um médico aqui fazendo a operação através de um robô, né. Ele está aqui tudo através de instrumentos, nesse caso instrumentos hospitalares, que também tem aplicação. Esses aqui são alguns instrumentos modernos, né, que a gente tem disponível hoje na indústria, inclusive com comunicação sem fio, que muitas vezes é um problema no ambiente industrial, que é muito ruidoso, mas em alguns casos é aplicável, né? A gente tem aqui instrumentos que fazem um registro de informação, instrumentos inteligentes, né? Que tem instrumento microprocessado, tem um processador ali dentro, né, desses instrumentos que consegue realizar até cálculos mais avançados ou até o controle de certas variáveis, né? E para onde a gente está caminhando, a indústria 4.0, ter cada vez mais realidade aumentada no chão de fábrica, né? Que o operador ele consegue ali, ter uma informação mais qualificada ali próximo do processo, ter simulação do processo mais sofisticada, né? A gente ter a versão digital do processo sendo simulada e o que poderia acontecer, né? E também o advento aí do IIoT, né? Que é Industrial Internet of Things, que é a internet das coisas na versão industrial, né? Que possibilitando aí até comunicação entre instrumentos, né? Então, é para isso que a gente está bem caminhando. Bom, e o uso na indústria, essa pesquisa não é tão recente, mas já nos dá um panorama das variáveis que são mais utilizadas, né, as variáveis de processo mais utilizadas nas indústrias, né, que é pressão, temperatura, vazão e nível. Né, são as 4 variáveis principais aí que a gente vê largamente o uso de transmissores de instrumentos de medição. Né? Então, nosso curso vai focar nessas 4 variáveis. Bom, então o que a gente vai ver no curso vai ter uma primeira parte que é conceitos fundamentais de instrumentação. A gente vai falar de diagramas PNI e norma ISA 5.1, que é aquele diagrama de processo que eu apresentei mais cedo. E a gente vai focar em como medir algumas grandezas, né? Primeiro eu vou falar de alguns efeitos físicos aplicados a sensores, efeito fotoelétrico, efeito Hall, efeito capacitivo, indutivo e assim por diante, que são aplicados em vários sensores, né? Então, aí uma interface da física com a instrumentação, né? Essa interface é muito forte. E depois a gente vai falar como medir as principais variáveis, né? Que é pressão, vazão, nível e temperatura. Quais são as principais tecnologias utilizadas para fazer essas medições? A gente vai ter uma aula também de medição de outras variáveis de processo, né? Depois a gente vai ter uma aula só para falar sobre válvulas, né? Instrumentos de atuação, né? Válvulas. E depois, no final do curso, a gente vai falar mesmo de controle de processo. Como que a gente mantém uma variável de processo em níveis desejados, né? A gente vai falar dos principais tipos de controlador, né? Dentre eles, vou destacar aqui o PID, que é muito utilizado na indústria, né? PI e PID, né? Os mais utilizados. E a gente vai falar também de desempenho e sintonia de imagem de controle. Bom,
Então, esse é o curso, eu agradeço a atenção, espero vocês na próxima. Esse aqui é um cartoon de uma página que eu gosto bastante, Automação em Cartoons, e fico por aqui. Muito obrigado, até a próxima.